Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Let's Talk. Estamos aqui no estúdio da FGV-AESP com Caio Soares, diretor médico da Teladoc Health e vice-presidente da Saúde Digital Brasil. Bem-vindo, Caio, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. O Caio hoje ele contribui com a FGV no Conselho Consultivo do Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade, principalmente na linha de saúde, em gestão e saúde, e veio hoje falar sobre telemedicina e saúde digital. Vamos lá. A gente está vivendo um momento de transformação digital intenso. Como que está o mercado de telesaúde no Brasil hoje? Você usou a palavra mais apropriada para isso, intenso. A saúde sempre esteve, alguns anos atrás, né, em termos de desenvolvimento e de inovações em relação a outras indústrias, por exemplo, automotiva. Então, esse é o momento da saúde ganhar de volta esse tempo e esse espaço. É interessante, né, falar sobre isso, porque isso não está acontecendo porque a gente impôs essa transformação. Diferente, por exemplo, vou citar um exemplo na área da saúde. A Lei Geral de Proteção de Dados está fazendo uma grande transformação no setor de saúde por força de uma lei. A transformação digital é o contrário, é o comportamento da sociedade que impulsiona as inovações. Essa transformação é muito mais sólida, é muito mais consistente. Ela como diria um antigo ministro nosso, ela é imparável. Então, a gente tem muitos setores da indústria se transformando, muitos processos se transformando, a experiência de pacientes ao se utilizar de serviços de saúde hoje é muito diferente do que a gente observava alguns anos atrás. A gente tem aí bastante novidade que a gente ainda não consegue antever, mas a gente sabe que vão acontecer. Quais são as oportunidades que você vê aí no futuro? Falar de futuro depois do que aconteceu nos últimos 3 anos é um pouco arriscado, né? A gente não consegue muito prever o que vai acontecer. Mas claramente, alguns caminhos a gente já consegue ver. Por exemplo, o uso da tecnologia a favor do paciente. A gente ouve há alguns anos, né, quem trabalha com gestão de saúde, falar de colocar o paciente no centro do cuidado. Colocar o paciente no centro do cuidado envolve uma transformação de todo o ecossistema. Não é uma coisa simples, apesar de ser um modelo que a gente considera hoje interessante e necessário. Mais do que interessante e necessário. Só que para isso, a gente vai precisar de algumas ajudas e a tecnologia pode ajudar a fazer isso. Então você começa a ver, por exemplo, soluções para fazer com que o paciente faça a gestão da sua própria saúde, que sempre foi um desejo nosso. Fazer com que as pessoas tomem consciência de como fazer melhor por eles mesmos. Tem muitas tecnologias que podem ajudar nisso. A gente está vendo agora o advento mais evidente, por exemplo, das ferramentas de inteligência artificial. Essas ferramentas que sempre estiveram por aí, agora elas fazem parte do cotidiano das pessoas. Tem muitos caminhos que o futuro vai trazer para a gente. São tecnologias ainda no seu começo de ciclo. Então, eu acredito piamente que os próximos 10 anos vão ser de uma transformação absolutamente brutal na estrutura do sistema. Então, vai ser interessante. Mas além dessas oportunidades, tem alguns desafios aí, né? A infraestrutura. Como que o Brasil está se preparando ou não para esse contexto? Não só o Brasil. O que acontece quando a gente tem uma tecnologia... E a telesaúde é uma ferramenta, uma tecnologia que traz um componente de acesso. Então, a gente vê pessoas podendo acessar o sistema de forma mais rápida, mais fácil, por conta da tecnologia, da telesaúde, seja para consulta médica, consulta com psicólogo, consulta com nutricionista, gestão da saúde. Então tem uma série de serviços em saúde não presenciais que a tecnologia nos proporciona. A nova tecnologia, por deixar todo mundo analfabeto, faz com que quem tem mais condição e acesso se alfabetize primeiro nesta tecnologia, o que aumenta a desigualdade. É um paradoxo nesse sentido, de você ver uma tecnologia que nasceu para proporcionar o acesso, no primeiro momento, ela proporciona um aumento da desigualdade. Esse eu acho que é um negócio super importante e um recado para todos os gestores de saúde.
cuidar do acesso para essas novas tecnologias, cuidar que as pessoas tenham condição de acessar essa nova tecnologia, cuidar que essas novas tecnologias não tenham no componente custo um diferencial de acesso, porque senão a gente vai piorar o problema do acesso e não melhorar, apesar da ferramenta ter nascido para isso. Então essa é uma questão global. Aqui no Brasil, a gente vê algumas iniciativas, especialmente no SUS, que são altamente transformadoras e de impacto gigantesco para a saúde das pessoas. Por exemplo, o lançamento da Secretaria Nacional de Saúde Digital, que é uma autarquia, uma secretaria que pode criar um programa nacional de saúde digital que vai proporcionar, por exemplo, o compartilhamento de alguns dados de saúde num repositório único, que é um desejo de muitos gestores há muitos anos, porque isso diminui a redundância, diminui o desperdício em saúde, aumenta a acurácia de tratamentos e jornadas em saúde de pacientes, porque você tem a centralização das informações. E é só num sistema como o nosso, que é um sistema único de saúde, que é universal, é só neste sistema que se pode fazer, que se pode criar, que se pode implementar uma ferramenta como essa. Então, olhando do ponto de vista do panorama brasileiro, eu vejo o Sistema Único de Saúde como o principal beneficiado e o principal agente de transformação da saúde através das tecnologias de saúde digital. E hoje você é o diretor médico, né, da Teladoc Health. Conta um pouco pra gente qual o propósito da empresa, o que vocês trabalham lá. A Teladoc é uma empresa de telemedicina. Nasceu digital, ela é uma empresa multinacional, está em alguns países e o propósito dela é, através de um acesso único, você ter acesso à gestão e acesso a serviços de saúde como um todo. Isso independente de onde você esteja. E a gente está falando aqui independente de localização geográfica no sentido amplo. Claro que a gente tem um monte de barreira regulatória, porque cada país tem a sua compilação de regras. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma lei que foi promulgada em dezembro do ano passado, que é a lei da telemedicina. E cada país tem a sua. Alguns países, inclusive países ditos mais desenvolvidos que o Brasil, ainda não tem um arcabouço legal tão maduro quanto o nosso, mas na maioria dos países isso já vem acontecendo, essa mudança regulatória já está avançando bastante. É um propósito muito simples, dar acesso à maioria absoluta das pessoas na maior quantidade de países possível, na maior quantidade de sistemas de saúde diferentes possíveis e, no futuro, aí eu não vou arriscar se é próximo ou não, porque eu sei que isso é muito difícil, mas ter um sistema único onde, independente de onde eu esteja, eu posso, na palma da mão, ter acesso a todos os dados e ferramentas de saúde. Perfeito, perfeito. E você também é vice-presidente do Saúde Digital Brasil, né? Uma entidade representativa de todos os prestadores de serviço, né, na área de telesaúde. Qual o principal foco da entidade? Qual o seu trabalho lá? A Saúde Digital Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, que é uma associação de empresas que prestam serviços de telesaúde nas suas mais variadas modalidades, nos seus mais variados componentes. São 3 principais demandas, mas a principal e primeira que apareceu para a gente se juntar, e é interessante porque é uma associação que congrega um monte de concorrentes, mas a gente tem ali alguns objetivos em comum e a coisa anda. O primeiro deles era criar um protocolo que garantisse um padrão mínimo de qualidade para todos os atendimentos que se fizesse aqui no território nacional, e lançamos no ano passado o primeiro manual de boas práticas em telesaúde e telemedicina. Tivemos a participação, inclusive, no dia deste lançamento, da professora Ana Maria Malik, que foi prestigiar esse lançamento. E este manual ele tem que ser constantemente revisado. A gente está preparando a segunda versão dele, porque as coisas são rapidamente transformadas, né? A gente está na transformação. O segundo ponto é devolver à sociedade, dar visibilidade para a sociedade de o que se produz em termos de saúde digital hoje no Brasil. Quais são os indicadores setoriais dessa indústria de saúde digital hoje no Brasil? Quando, se você perguntar hoje para qualquer pessoa quantas consultas ou quantas teleconsultas são feitas no Brasil hoje, cada um vai dar uma resposta diferente, porque ninguém congregou todos esses números. Então, o que nós estamos fazendo agora? Trabalhando para congregar, juntar e concentrar todos esses dados e
fizemos o lançamento no mês passado da primeira versão do painel de indicadores de telesaúde aqui no Brasil. É um painel de indicadores público que pode ser acessado por qualquer pessoa dentro do site da Saúde Digital Brasil. É uma contribuição pública, vamos dizer, que a SDB, Saúde Digital Brasil, está fazendo. E o terceiro aspecto, que eu acho tão relevante quanto os dois primeiros, é uma atividade de ensino, de capacitação. As faculdades de medicina, as faculdades de enfermagem, nutrição, as várias profissões na área da saúde, durante muito tempo a gente fazia só atendimento presencial e agora a gente tem as modalidades do atendimento não presencial. Então, a Saúde Digital Brasil lançou há pouco tempo o primeiro curso de capacitação em telesaúde e telemedicina. Então, é uma atividade de ensino para que as pessoas, profissionais da saúde, quem quer trabalhar com saúde digital, possa ter alguma capacitação para poder oferecer um atendimento de ótima qualidade. E tem um quarto item que a gente ainda não colocou a mão na massa, mas que está no radar para esse ano que está se avizinhando, que é uma atividade de pesquisa. A gente tem muita informação, tem muita experiência que aconteceu durante a pandemia, em 3 anos de pandemia, uma massa brutal de atendimentos, de dados, de informação, e que agora a gente vai começar a trabalhar dentro de um grupo de trabalho da SDB, uma atividade de pesquisa para devolver esses dados sob a forma de conhecimento. Excelente. Quem quiser conhecer mais, né, do guia, dos dados, está tudo lá no site também, né? Sim, está tudo lá no site www.saudedigitalbrasil.com.br. Muito bom, é uma excelente prestação mesmo para toda a área, né? Não só quem é da gestão de saúde, né? Mas também para quem tem curiosidade de pesquisar na área e tudo mais. Qual dica que você dá para o gestor de saúde hoje ficar atento para os próximos anos? Sem dúvida nenhuma, independente da sua área de atuação, independente da forma que você atua, a saúde digital vai fazer parte da sua vida. Se você ainda não começou a pensar em prestar esses serviços de forma não presencial, se você não ainda tem esta modalidade de atendimento, é hora de começar a pensar. As faculdades de medicina estão incorporando disciplinas de saúde digital dentro dos seus currículos, porque é inevitável. E ficar atento a essas novas tecnologias, né? Às vezes a gente tem medo dessas novas tecnologias, do tipo inteligência artificial vai roubar o meu emprego, vai substituir o atendimento humano. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que são ferramentas de apoio à decisão, ferramentas de apoio, por exemplo, ao diagnóstico, e não ferramentas que substituem os profissionais. Claro, ela vai reorganizar muitas áreas do sistema, muitas atividades do sistema, mas de forma alguma ela vai substituir. Ela vai substituir o profissional que não olhar para essas tecnologias. O profissional que não se utilizar dessas tecnologias, dessas novas ferramentas, aí eu acho que isso pode ser temeroso. Então, não ignorar as ferramentas, acho que é a principal dica que eu poderia dar para as pessoas hoje. Ficar bem atento aí, porque tá chegando, tá transformando. Já chegou. Mudando um pouco de assunto agora, conta pra gente também como você chegou até aqui, qual que é a sua trajetória profissional. Bom, eu fiz faculdade de medicina na USP. Fui residente num programa de administração que é uma parceria da Faculdade de Medicina da USP com a FGV, que é o PROASA, que é uma especialização, uma residência em administração em saúde. Cursei uma pós-graduação aqui na GV de especialização em administração em saúde, o CEAS. Fui trabalhar numa empresa de consultoria, logo depois eu fui para uma operadora que se chama Omint. Então eu fiquei lá durante um tempo, fiquei lá durante 10 anos. Durante esses 10 anos eu era o diretor médico, durante esses 10 anos eu fiz 3 outras especializações. Eu sou especialista em bioética, também pela Faculdade de Medicina da USP, em Catastrophe Management pela Harvard Medical School e em Gestão de Negócios pelo IESE, que é o Instituto de Navarra, cuja sede é em Barcelona. Quando voltei desse período em Barcelona, havia um professor me ligou, estava na Omint, um professor me ligou e falou: tem um empreendedor que está inovando aqui no mercado nosso e está empreendendo, quer abrir uma filial da empresa no Brasil. E aí eu comecei a conversar. No momento eu não achei que era a minha praia, estava muito bem lá, e acontece que essa sementinha vai provocando a gente. A inovação é um negócio maravilhoso, né? Então eu chegava em casa e ficava com aquela
pensamento durante um tempo. Até um dia ele aceitei a proposta e a gente começou o escritório aqui no Brasil de serviços médicos não presenciais. Isso foi no final de 2014, no comecinho de 2015. Então, em 2015, a gente começou uma atividade de telemedicina aqui no Brasil. Ninguém conhecia, novo, ninguém né? sabia nada sobre esse assunto. Pioneiro. Nem eu sabia nada sobre esse assunto. E a gente foi nessa caminhada. A gente conseguiu ter já uma base consistente de clientes em 2018, quando a Teladoc, é uma empresa americana, comprou essa empresa que era espanhola e montou o grupo Teladoc Health. Isso foi um pouco antes da pandemia, então até 2019, meio de 2019, a gente já estava cuidando dessas fusões, do encaixe entre as duas culturas, uma cultura americana, uma cultura europeia, tudo isso junto e misturado aqui no Brasil. Então, um momento super interessante, assim, dinâmico. E aí veio a pandemia, né? Um momento de crescimento, transformação, sofrimento, dificuldade, aprendizado, muitas coisas, todas elas de forma muito intensa. A gente, antes da pandemia, conseguia fazer com que 50 pessoas por dia ligassem para nós e pedissem alguma ajuda para algum serviço de saúde, seja uma orientação nutricional, seja uma consulta médica, 50 por dia. Na onda Omicron, que foi a mais impactante para nós, esse número pulou para 12 mil consultas por dia. Então, isso em 1 ano e meio. Toda a transformação em termos de gestão, que era um serviço presencial, as pessoas iam ao escritório trabalhar, a gente colocou todo mundo em casa. Foi uma batalha muito dura, porém vitoriosa, do ponto de vista da gente conseguir manter os atendimentos, conseguir fazer com que as pessoas fossem atendidas no momento de muita dificuldade. Talvez eu tenha até saído um pouco da sua pergunta, mas explica por que eu estou fazendo o que eu faço hoje. Perfeito, é realmente uma trajetória bem de aprendizado, né? Longa, constante. Constante. E é isso que é legal, né? Essas transformações todas que acontecem fazem a gente repensar todo dia o que a gente faz e usar esses conhecimentos que vêm da experiência anterior para aplicar e olhar para frente, conseguir fazer coisas talvez melhores lá na frente. Com certeza. E provavelmente por isso que a professora Ana Maria Malik, coordenadora, né, da linha de saúde aqui do MPGC, convidou você para o Conselho Consultivo. Qual que é a sua atuação lá? O que vocês têm feito no Conselho? Como é que tá? É muito interessante essa atividade, porque a gente olha o que está acontecendo em termos da estrutura do curso, da característica dos alunos, e a característica dos alunos muda constantemente, ano a ano, as demandas, o que as pessoas estão buscando e a forma como as pessoas estão buscando esse conhecimento, porque essa é uma escola de excelência. Oferecer o serviço de excelência faz parte desta escola e é um cuidado que a gente tem de ficar muito atento a esses detalhes. E o que a GV pode devolver para essas pessoas no nível máximo de excelência, no nível de conteúdo que vai atender essas expectativas no mínimo, né? Então é muito interessante poder discutir isso, olhar, né, vamos dizer, o bastidor dessa estrutura de curso, de uma atividade de ensino. E o meu papel no conselho é ter um papel muito mais do olhar do mercado, né? Tem pessoas de vários setores e o meu papel é um pouco desse olhar do mercado. O que está acontecendo no mercado para tentar colocar essa pitada de mercado, que é algo que as pessoas buscam dentro da estrutura do curso. Você ficou aí com vontade de conhecer um pouco mais do mestrado profissional em gestão para competitividade na linha de saúde. Fica atento nas nossas plataformas digitais, ao site. Quem sabe ter aula com o Caio aqui. Algumas que ele dá na FGV. Um tema tão atual, tão intenso que a gente está vivendo, né? Que é o futuro da medicina e da saúde em geral com a tecnologia, né? Toda essa fusão. Acompanhe os nossos próximos episódios. A gente fica por aqui hoje. Obrigada, Caio. Muito obrigado. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês.